Você entende a importância dos arquétipos no cotidiano, o impacto que os arquétipos têm na mente subconsciente dos humanos? Tem uma pessoa que se preocupa e comentou o seguinte: posso usar a foto do meu gato no meu quarto, usar foto com o meu gato como arquétipo no celular? Ela também comentou que ela tem 3 gatos, 2 machos e uma fêmea. Bom, eu não aconselho a pessoa a utilizar nem mesmo foto de filho ou neto no quarto, porque os designs, as imagens, são muito impactantes na mente subconsciente, tá? O gato, se você está precisando ter persistência, é bom, mas lá no celular, pode até utilizar no quarto, mas por um período curto, porque você precisa trabalhar com os arquétipos, mas precisa também ser muito responsável e atenta. Você não pode colocar um arquétipo para a sua vida nas paredes ou na tela de fundo do seu celular e se esquecer. Por quê? Porque certa vez uma pessoa mandou pintar no quarto da parede lá, na parede do quarto de dormir, mandou pintar um elefante, mas era uma paisagem africana, com o pôr do sol e ficou o céu alaranjado e o elefante ficou meio escuro, mas dava de ver que era elefante, porque a sombra bateu muito no elefante, então apareceu mais a sombra do elefante do que propriamente os detalhes. E tudo o que a pessoa havia vivido na vida dela começou a voltar a emergir, a vir à tona, e a pessoa começou a tocar o cotidiano da sua vida de acordo com o passado. Ela, inclusive, começou a visitar lugares do passado, e o pior de tudo é que ela pegou o lado mais sombra do elefante, o lado mais negativo. Mas por que a pessoa começou a reviver coisas do passado e a trazer o passado para o presente? Porque o elefante tem memória excelente. O elefante, se ele acha um poço de água numa região, 50 anos depois, quando ele passa naquela região, ele lembra onde é que tem um poço de água bem certinho. A memória dele é perfeita. E essa característica passou daquela imagem do elefante para a pessoa. E depois, um certo tempo depois, é que ela entendeu o que aconteceu na vida dela. E não foi legal ela utilizar aquele arquétipo lá na parede, não. Porque ela volveu-se muito para as lembranças do passado. Ela começou a maquinar muitas coisas do passado. E teve um período bastante improdutivo ali. Então, existem pessoas que colocam, por exemplo, a foto de um neto na parede do quarto e com pouco tempo aquele neto é um deus. E a vovó dá a vida. Por quê? Porque aquela imagem está impactando cotidianamente na mente subconsciente da pessoa. Então, se você colocar um quadro de gato na parede da sala ou do quarto, lá você precisa ser criteriosa. Qual é a finalidade de você expor para sua mente subconsciente o design, o arquétipo do gato? É isso que você precisa entender. Eu estou precisando de persistência, porque eu preciso ser persistente nesse momento. O gato tem isso. Olha, eu preciso conseguir transmutar algumas energias lá. Eu não estou conseguindo me sobressair porque eu sinto um ambiente pesado. Também o gato é muito espiritual e ele equaliza as vibrações do ambiente muito bem, em favor dos humanos, inclusive. Então, essas qualificações, a intuição também. Se você precisa de intuição, mas você precisa ficar muito atenta,
Porque o uso do arquétipo irresponsavelmente pode trazer resultados negativos. Então, o gato é um arquétipo que precisa ser utilizado com critérios definidos. Tá? E o meu conselho é que você não use imagens de gatos por usar. E se for usar, criteriosamente, por tempo definido. Porque o arquétipo pode transformar demais a sua psique e no fim, lá adiante, você pode aí se comportar como um gato. Então, não, você deixa de ser uma pessoa produtiva, aí visionária, porque você está aí na zona de conforto. Então, os arquétipos podem ser utilizados, mas eles precisam ser reajustados de acordo com a necessidade. Opa, eu achei que esse arquétipo não serviu bem, vou trocar por outro. Mas isso é em questão de 2, 3 dias no máximo. Porque a sua mente subconsciente, ela tem muito mais do que 100% de informações de qualquer assunto que você possa imaginar. E quando você baixa ali uma imagem na tela de fundo do celular, ela já sabe o que fazer e faz com muita velocidade. Então, se os resultados não melhoraram em 2 dias, 3 dias, ali você já pode perceber que não está sendo produtivo. Você vai sentir no seu astral. O seu eu interior vai falar para você: poxa vida, esse arquétipo sim, agora deu certo. Vou usá-lo por um tempo. Como, por exemplo, o arquétipo do mago. O arquétipo do mago é bom para você utilizar quando está fazendo projetos, quando está começando algo novo, porque o mago ele tem essa característica de criação. Então, criar soluções, criar oportunidades, criar a abertura de caminhos ali. Mas o mago ele não é um administrador. Então não adianta ficar com o mago uma eternidade ali no celular ou na parede. Porque de um ponto em diante ele não vai produzir nada. Vai passar tudo para o lado sombra. Então, você está fazendo algo na sua vida, no início é bom usar o arquétipo do mago. Mas quando você definiu, quando você já concluiu o escopo do seu projeto ali, de como ele deve ser e seguir adiante, aí sim, o arquétipo do mago também é um comunicador, é bom para comunicação, mas para longevidade, ali, um tempo médio ou um tempo longo, pode começar a trazer embaraços, porque a função ali primordial do mago é a criação de soluções, é a renovação de produtos, é a criação também de produtos, mas criou, está criado. Agora não adianta mais ficar com o arquétipo do mago. É preciso buscar arquétipos que tenham afinidade com gestão, com finanças. Bom, mas o arquétipo do gato, a minha explanação acerca desse arquétipo é: use ele cautelosamente ali, mas cuide, tá? Cuide, porque a vida não é uma brincadeira. Eu não aconselho as pessoas a utilizarem sem critério nem fotos e imagens nem de cães e nem de gatos, porque muitas pessoas que utilizam arquétipos de cães atraem muitas encrencas, muitos desentendimentos, inclusive com familiares. Então, tudo precisa ser visto com muita segurança de informação aí. Na dúvida, não faça nada, porque aquilo que der errado pode não vir a ser culpa sua, mas ser a sua responsabilidade. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. E lá eu tenho uma playlist que fala de arquétipos. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar.
Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário, porque eu leio a todos os comentários. Mesmo que eu não responda ao seu comentário, quando você comenta no meu canal ou vem buscar informações, o seu astral é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver, o seu pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã, você sai sim do meu canal poderoso para fazer ali os ajustes necessários e arquetípicos que vêm de encontro ao sucesso que você busca nas áreas da sua vida, pode ter certeza. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.